Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, Sul Baiana, internautas que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Viemos de uma longa caminhada, onde a igreja, por meio dos evangelhos, por meio da oração, nos conduziu nesse caminho de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E a cada dia nós éramos convidados a nos alicerçar nos ensinamentos do Senhor, para sermos perseverantes nessa caminhada. Foram 5 semanas no tempo da Quaresma, e a cada domingo a palavra de Deus trazia uma motivação para não desistirmos de chegar até aqui. O objetivo da Quaresma era conduzir o povo até a ressurreição do Senhor, porque a partir daqui, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos novas criaturas. Banhados em Cristo, nós somos novas criaturas. E na vigília pascal, que ontem pôde estar aqui, nós podemos ver, pelas leituras que foram proclamadas, como Deus é bom e como Deus é presente na história do seu povo. Em nenhum momento Deus abandona o seu povo. Em nenhum momento Deus abandona o seu povo. E quando tudo parece estar perdido, Deus envia o seu Filho para resgatar toda a humanidade da escravidão do pecado. Agora nós somos livres. Todos aqueles que foram mergulhados no Cristo podem cantar esta vitória. Somos livres. Não estamos mais sob o jugo dos pecados, porque Cristo nos libertou. E nos libertou para a vida e a vida eterna. A liturgia nesse domingo revela para nós, primeiro, o testemunho daqueles que caminharam com Jesus, que viram todos os acontecimentos, mas viram também Jesus ressuscitado. No texto dos Atos dos Apóstolos, quem dá o testemunho hoje é justamente Pedro. E Pedro começa a falar de maneira tão bonita sobre Jesus. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos.
E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. E todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Vamos repetir junto isso aqui? Todos aqueles que crê em Jesus recebem em seu nome o perdão dos pecados. Você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã? Aí você diz, para que essa pergunta, padre, se eu estou aqui na igreja? Mas quem é Jesus para você? Não basta crer, é preciso saber quem é Jesus, uma identidade. Quem é Jesus? Essa pergunta deveria martelar em nossa cabeça durante todo esse dia. Quem é Jesus? Não dispersar com nenhuma outra realidade hoje, mas diante da ressurreição do Senhor, devemos nos perguntar: quem é Jesus? Pedro deu testemunho de quem é Jesus. Ele surge na Galileia, ele é o ungido de Deus, o Espírito Santo estava com ele com todo o poder, ele fez bem, curou, expulsou o demônio, ele anunciou um reino de justiça e de paz. Ele anunciou um reino de justiça e de paz. Ele foi perseguido, ele foi pregado numa cruz, morreu. Mas Pedro disse: mas Deus o ressuscitou, concedeu-lhe manifestar-se. Deus o ressuscitou e trouxe de volta para a humanidade. Antes de Jesus voltar para o céu, nós iremos celebrar a ascensão do Senhor logo, logo. Antes dele voltar para o céu, Jesus ressuscitado se manifesta para a humanidade. Ele, ressuscitado, permanece com os discípulos, caminha com os discípulos, come com os discípulos e depois diz: eu volto para a casa do Pai, mas enviarei sobre vós o Paráclito, enviarei sobre vós o Espírito Santo. Por isso, amados irmãos e irmãs, saber quem é Jesus, identificar quem é Jesus, é importante para que nós possamos fazer uma caminhada mais plena, uma caminhada de mais comunhão, uma caminhada de mais fidelidade ao seu projeto. Jesus é o Filho de Deus que restaura a humanidade inteira. Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Jesus é o Filho de Deus que veio revelar ao mundo as maravilhas do céu. Por isso, nós ouvimos também hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que disse: irmãos, se ressuscitar-te com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Nós podemos usufruir de tudo o que nós conseguimos aqui na terra com o suor no nosso rosto. Mas nós precisamos todos os dias desejar, aspirar aquilo que está no alto, porque a nossa vida não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos aos céus, nós pertencemos a Deus. Por isso precisamos viver bem aqui na terra,
mas buscando todos os dias da nossa vida, aspirar e fazer por onde um dia possamos alcançar os céus. Quando eu fui comprar o Círio Pascal, tinha este que tem a logomarca do ano santo, do ano jubilar. E esta logomarca, ela é muito bonita e tem um significado muito importante. Não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas a logomarca traz uma pessoa abraçada à cruz e todas as outras na mesma direção em torno à cruz de Cristo. E esta cruz tem uma âncora, na logomarca tem uma âncora para dizer que Cristo é justamente aquele onde nós devemos estar ancorados. A nossa vida deve estar ancorada em Cristo, e por isso então, por meio da nossa fé, é que nós permanecemos ancorados em Cristo, aspirando às coisas do céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a ressurreição do Senhor deste domingo, nós somos convidados, por meio da palavra de Deus, a proclamar por todo o mundo que Cristo é verdadeiramente aquele que ressuscitou, e por ele todos nós somos ressuscitados. E por fim, encontramos no Evangelho os primeiros sinais de que Cristo ressuscitou. Primeiro sinal, túmulo vazio. Maria Madalena encontrou o túmulo vazio. Ali não estava mais aquele que foi depositado como morto, pois ele ressuscitou. Mas também tem um outro sinal que nós encontramos no Evangelho de hoje. As faixas de linho que estava deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O corpo de Jesus não foi roubado, como alguns pregam. Ali dentro tinha alguém vivo que enrolou aquelas faixas e guardou. E o outro sinal vem do discípulo que Jesus amava. Quando ele entra no túmulo, ele viu e acreditou. Ele lembrou de tudo aquilo que Jesus havia falado, que ele morreria, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a partir deste momento, nós também somos convidados a viver a partir desta fé, crendo na ressurreição do Senhor e sendo no mundo sinal do Cristo ressuscitado. Uma humanidade ressuscitada é uma humanidade cheia de esperança, e nós precisamos viver assim, cheios de esperança e de fé. Não mais permitir que o desânimo chegue em nossa vida, não mais permitir que a tristeza permeie os nossos corações, porque nós não estamos presos à morte, mas nós estamos ancorados em Cristo, que ressuscitou e está vivo. Tem uma família aqui ao lado, que hoje veio rezar pelo seu ente querido. Que Deus conceda a vocês, neste domingo da ressurreição, o alívio em vossos corações, para que possam, a partir de hoje, começar a viver nessa perspectiva da ressurreição, pois o Cristo Jesus nos assegura: todo aquele que morre, mesmo que morra e crê em mim, viverá e viverá eternamente. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de reunir a sua família para celebrar o Deus da vida. E nesta celebração, que possamos então
expressar a nossa alegria de podermos ter um Deus que se encarna, que vem ao nosso encontro e que nos liberta com o sangue do seu Filho. Nós somos muito amados, por mais que o mundo nos odeie, por mais que o mundo não aceita a Cristo Jesus, não aceita os cristãos, mas nós não precisamos da aceitação do mundo, porque nós já temos quem nos ama e nos aceita, Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso nós somos amados, e o amor de Deus basta para que nós possamos viver e seguir em frente até um dia entrarmos na glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.